Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Vilmar Sudoski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito que o primeiro secretário ad hoc, vereador Maurício, realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, comunidade que nos assiste. Boa noite, público em geral. Expediente de 16/8/2021. Ofício número 116 de 2021, de origem executiva, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 77 de 2021, que autoriza a concessão de uso das dependências do restaurante ferroviário, localizado no Complexo Turístico e Cultural de Marcílio Dias e da outras providências. Ofício número 1266 de 2021, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 202 de 2021, de autoria do edil William Godoy. Ofício número 119 de 2021, do Gabinete do Prefeito em resposta ao requerimento número 306 de 2021, de autoria da vereadora Juliana Maciel. Ofício número 56 de 2021, da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 307 de 2021, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Homer, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ofício número 4 de 2021, da Gerência do Mercado Público Municipal em resposta ao requerimento número 353 de 2021, de autoria do edil William Godoy. Ofício dos familiares de Nésio Toledo em resposta ao requerimento número 349 de 2021, de autoria de toda a edilidade. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 65 de 2021, que denomina Via Pública de Haroldo Groscopi. Projeto de lei número 73 de 2021, que denomina Via Pública de Laís Nascimento Groscopi. Indicações. Indicação número 208 de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor prefeito Gilberto dos Passos e à senhora Zenici Dreher, secretária municipal de assistência social, para que seja incorporado como item do auxílio funeral social e involucro, absorvedor e retentor de necrochorume, pois, de acordo com a Lei número 6.191, de 27 de março de 2018, que dispõe sobre a política de eliminações das contaminações dos lençóis freáticos nos cemitérios municipais. Esse item é obrigatório desde o ano 2018. No entanto, não faz parte do auxílio funeral social. É o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Zenilda Lemos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham aqui na Câmara de Vereadores de uma forma presencial e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, senhor presidente, essa indicação número 208. Então, desde 2018, nós temos uma lei municipal
que diz que para haver o sepultamento, então, de uma pessoa, é necessário, então, esse invólucro, que é uma manta que as funerárias, então, utilizam para o sepultamento de acordo com essa lei municipal. No entanto, essa lei foi feita em 2018 e até o presente momento, então, esse item não compõe o auxílio funeral social, porque dentro dos benefícios eventuais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o auxílio funeral é um dos itens que compõe, então, esse auxílio emergencial, esse auxílio, e esse item não comporta, então. Hoje, para vocês terem uma ideia, o auxílio funeral social adulto, a prefeitura paga em média R$550. Eu estive hoje na funerária Minhuque e uma manta dessas custa, em média, R$250. Ou seja, se a pessoa já está solicitando na prefeitura um funeral social, é porque ela não tem condições de arcar com essa taxa deste funeral social. No entanto, este item não é coberto, então, pelo auxílio funeral social. E a indicação, então, para a secretária de Assistência Social, que este invólucro contenha, então, seja um dos itens do auxílio funeral social. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Mais nenhum inscrito, senhor presidente. Vereadora Zenilda, até não sei como essas funerárias não pediram uma adequação nesse valor, né? Porque só a manta, só essa... Invólucro? Custa isso? Imagina o funeral hoje em 550 aí, deve ser um de papelão, e olha lá, né? Eu não estou questionando a qualidade das urnas, mas sim a defasagem que está dos preços. Até parece que estavam vendo para fazer uma adequação, né? O próprio prefeito, em reunião, ele citou que as empresas funerárias mudassem a qualidade do atendimento, né? Mas nessas condições aí também não tem como, vai ter que fazer uma adequação para poder incluir. E também, senhor presidente, já constar este item, então, nessa adequação, porque existe uma lei municipal que se torna obrigatório. E aí, em contrapartida, esse item obrigatório não está contemplado neste auxílio funeral social, então, que seja repensado pelo Poder Público Municipal. Muito bem. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 65/2021, que denomina a via pública de Haroldo Groscope. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 065. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 73/2021, que denomina via pública de Laís Nascimento Groscope. Está em discussão? Também não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 073. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária Zenilda Lemos que realize a leitura. Requerimento 365 ao 381/2021, de autoria dos edis William Godoy e professor Osmar Liskowski. Requerem que sejam encaminhados ofícios aos deputados federais de Santa Catarina,
e ao senhor Alexandre Lucas Alves, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, solicitando a destinação de recursos para a aquisição de um automóvel tipo caminhonete 4x4, um notebook, um barco de alumínio e um motor de polpa 15, para serem utilizados pela Defesa Civil do município de Canoinhas. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Requerimento está aprovado. Requerimento 382 ao 400, de autoria dos edis William Godoy e professor Osmar Uliskovski. Requerem que seja encaminhado ofício aos senadores e deputados federais de Santa Catarina, solicitando a destinação de recursos para investimentos na área da saúde e educação do município de Canoinhas. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Romer. Boa noite, senhor presidente, e demais cumprimentos colegas. Boa noite, público que está nos assistindo presencialmente e também online. Eu peço o favor para que seja feita a retirada dos requerimentos de número 365 a 381 e de 382 a 400, já que os vereadores não se encontram na casa e daí regimentalmente esse ofício ele não vai ter valor, né? Então a gente pode colocar amanhã para que seja votado. É do consenso de vocês? Fica ao critério de todos. Eu acho que o valor ele tem, agora. Cabe, porque desde que seja aprovado na casa... Vereador Vilmar, é que aí eles, aqui na casa, o trâmite é assinatura no dia da sessão, né? Todos os nossos requerimentos funcionam assim. E aí vai ter que fazer ou retroativo ou em data posterior, e aí vai ficar, de certo modo, irregular, né? Porque aí ele vai ser aprovado na sessão de hoje e eles não estão aqui para assinar hoje. Então, vejo que talvez tinha que esperar os colegas retornarem do compromisso oficial. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Tati. eu concordo com a vereadora Juliana. Eu acredito que temos que seguir no regimento adequadamente, né? E é uma casa de leis, temos que seguir, né, nosso trâmite interno. Eu acredito que são requerimentos que podem esperar os vereadores estarem presentes para que sejam assinados, né, na data em que forem votados. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, Olá, vereador. eu da minha parte não vejo problema nenhum em ser votado desde que seja aprovado. Ele é autoexplicativo e a destinação é visando recursos mesmo. Seria isso. Senhor presidente, apenas para contribuir novamente com a discussão, eu não vejo problema em relação à matéria do requerimento, né? Realmente é um requerimento importante, mas eu não vejo como ser colocado hoje, sendo que os vereadores não estão aqui, né, nesta data. Eu faço a retirada, então, dos requerimentos, deixando para a oportunidade que ele esteja aqui no dia da manhã, então. Caso eles estiverem. Requerimento 401/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, tendo em vista o relatório que segue em anexo, referente às localidades de Felipe Schmidt, Lajeado, Paciência dos Neves, Fartura, Cerrito e Caraguatá, solicitando as seguintes informações. 1. Quando foi a última manutenção realizada nos trechos citados acima? E quais os materiais e maquinários
foram utilizados? 2. Qual a previsão para a manutenção das regiões mencionadas? 3. Requer que seja encaminhado o cronograma de manutenção em todas as estradas do interior do município. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. peço desculpas anteriormente, não cumprimentei. Então, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Boa noite ao Gabriel, que está aqui nos assistindo hoje, a população que nos acompanha pelas redes sociais. Eu recebi alguns pedidos, né, de algumas pessoas que moram no interior. Está havendo muita reclamação em relação às estradas. E eu entendo que foram alguns dias ali chuvosos, mas no sábado eu fiz uma rota, né, entrando ali por Felipe Schmidt, indo em direção a Lajeado, Paciência dos Neves, Fartura, Cerrito e Caraguatá. E realmente eu pude constatar que existem vários pontos na estrada que chegam a estar até um pouco perigosos, né? Porque não tem brita em alguns pontos, está muito liso, tem alguns locais que passa somente um veículo por vez. E realmente os moradores do interior, eles têm razão quando eles estão reclamando em relação às estradas. Aí eu fiz até um relatório, meus colegas me auxiliaram, né? Então, hoje nós fazemos esse requerimento, assinado por mim, pela vereadora Juliana, pela vereadora Zenildo e pelo vereador Homer, solicitando melhorias nessas estradas. Porque realmente nós precisamos olhar não só aqui, né, os asfaltos que têm algumas situações críticas, mas também essas estradas do interior. E é muito importante que tenha colocação de brita, que passe a patrola, porque o povo do interior precisa se locomover. E precisa vir até o centro e muitas vezes são prejudicados. Então, por isso até esse requerimento, solicitando algumas informações em relação a essa manutenção. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Eu quero aqui fazer um comentário sobre esse requerimento aqui, conhecendo a realidade e também a necessidade. A realidade é que a patrola passa hoje, se choveu, passou de manhã, choveu de tarde, ficou pior do que estava. Esse final de semana eu fui até umas localidades aí onde foi passado a patrola. E chegou a empastar os paralamas do carro, de tanto barro que tinha. Aí eu fiquei me perguntando assim, ó, e quem não tem condições de um carro de sair, se for um carro, conforme o carro não passava, por quê? A intenção foi de melhorar, mas a questão do tempo acabou piorando. Hoje nós temos um grave problema com as estradas do nosso interior. Nós tínhamos que ter uma demanda muito grande de material para colocar nas estradas. Hoje a brita produzida, que não está sendo produzida, acredito que não está sendo produzida ainda, na localidade de Rio do Pinho, ela se chama de um socorro. Porque se você coloca na estrada ela hoje, ela fica ruim porque tem muita pedra. Se choveu, ela some, começa a esquentar, ela aparece de volta. Passou a patrola floresce de volta. O único material que vai resolver partes dos problemas seria uma camada de uns 10 a 15 centímetros de cascalho e uma pedra graduada ou pedregulho para que não fizesse os barros. Eu não é defender o secretário, eu vejo que eles estão fazendo as manutenções, mas são chamados enxugando gelo, né? Porque tem que ter recurso. Se tiver recurso para colocar material, vai economizar nas máquinas como patrola e a estrada vai ficar de uma qualidade melhor ainda. E é um problema aí que nós vamos muito tempo enfrentando essas situações. Ele vai responder o requerimento, não sei se vai responder com esse entendimento que eu tenho, né? Mas é precária a situação do nosso povo que mora na área rural. E também vejo a situação da secretaria poder atender essa demanda, né? Só um comentário sobre essa situação, mas entendendo os dois lados da moeda, né?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O requerimento está aprovado. Requerimento 402/2021, de autoria do edil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Célio Galeski, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, solicitando estudos para a viabilidade de projeto de parceria com o SEDUP Vidal Ramos, conforme ofício em anexo, a fim de proporcionar uma nova via de acesso ao aprendizado da psicultura. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador. é conhecido de muitos que eu sou funcionário do SEDUP Vidal Ramos. Porém, é desconhecido de muitas pessoas também a importância que essa instituição tem para o município. A gente tem um município com uma vertente agrícola latente, né? Então, a gente já várias vezes se debruçou em cima do orçamento e arrecadação aqui do nosso município. O vereador Vilmar até já fez uma explanação e a gente vê que a agricultura e a pecuária, também o extrativismo, eles formam uma grande fatia, até posso dizer a maior fatia da arrecadação do nosso município. E eu, como vereador Maurício, as vereadoras Tatiana, Juliana e a vereadora Zenilda, a gente está num debate, num embate, digamos que sim, um pouco vira embate, um pouco vira debate, porque as informações que a gente recebe são tantas e muitas vezes elas se conflitam que chega a momentos que a gente fica numa esquina parado e não sabe para onde ir com relação ao tabaco, né? Então, hoje, um dilema muito grande da nossa agricultura é como fazer o nosso produtor rural produzir, digamos que ter um rendimento em uma área pequena, né? Então, hoje a gente tem, claro que a gente tem os grandes latifundiários no nosso município, porém a imensa maioria dos nossos produtores são familiares, são rurais e com pequenas áreas de terra, né, vereadora Silmara, que conhece melhor até que eu essa realidade. E hoje a piscicultura, sim, é uma alternativa, porque você produz ali, né, inclusive até sem agredir muito o meio ambiente, quase nenhuma agressão ao meio ambiente. Então você tem quase zero de resíduos, não vou dizer zero, porque toda ação sobre o meio gera uma carga residual, mas tem quase zero de resíduos. Uma área pequena e esses agricultores podem produzir algo que, além de sustentar a sua família, pode gerar um rendimento extra e, quem sabe, até substituir algumas culturas que a gente vê que estão sendo nocivas à figura do nosso agricultor. Falo isso porque eu vejo, por alguns anos, o agricultor plantando tabaco e praticamente pagando para trabalhar. E essa é a realidade. O vereador Maurício sabe muito bem disso, que infelizmente esse cultivar acaba se tornando predatório à pequena família. Então a gente, em conversa com o professor João Carlos, né, a gente teve essa ideia de criar uma espécie de um curso de piscicultura, onde os alunos vão ser contemplados dentro da sua grade e também a comunidade pode visitar a escola e aprender o ofício da piscicultura. Porque não é simplesmente cavar um buraco e jogar os alevinos lá dentro, né? Tem que ter toda uma técnica, tem que ter todo um cálculo, tem que ter todo o cuidado. Então isso vai ser levado até essas famílias e assim a gente gera essa alternativa, essa via de escape que todos falam ao tabagismo e as outras culturas que já estão se tornando deficitárias em nosso município. Então, eu, do fundo do meu coração, espero que o secretário olhe isso daí, não com uma visão de, serão tantas horas de máquina, não. Serão tantas oportunidades, né? E veja isso com esses olhos e que possa dar essa alternativa para as famílias do nosso município. E seria isso, então. Muito obrigado, senhor presidente. Boa discussão? Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento 403/2021, de autoria das vereadoras
Tati Carvalho, Juliana Maciel, Denilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor José Savinsky Júnior, gerente de Relações Governamentais da West Rock, solicitando o estudo para a possibilidade de um projeto de parceria com o município de Canoinhas, a fim de disponibilizar material britado para a comunidade de Barra Mansa e arredores, onde a empresa possui uma mineradora. Está em discussão? Senhor presidente, Palavra, vereador. desde o início do meu mandato eu tenho feito algumas incursões naquela região ali. Eu confesso que depois que eu trabalhei lá em 2008 como professor, eu visitei pouco. E durante essas visitas eu pude observar que a West Rock possui, acho que o vereador Maurício já deve ter visto, o vereador Gil também viu, que naquela região a West Rock tem uma mineradora com material excelente. Excelente mesmo. A gente chegou a descer junto com o Adriano do DEINFRA lá, verificar essa mineradora ali, tem um material muito bom. E o que a gente observa nos outros municípios é que a West Rock tem essa parceria, tanto com Bela Vista, Major Vieira, Três Barras, ela tem essa parceria, ela disponibiliza material. E hoje nós vemos ali a SCC, até inclusive vou convocar depois os demais colegas para a gente tentar viabilizar uma reunião com o Adriano e tentar correr atrás de mais recursos para a SCC 120. Porém, de imediato, seria uma alternativa. Já que em outros municípios a West Rock faz essas parcerias, por que não fazer com o município de Canoinhas? Haja visto que eles também têm fazendas, eles também retiram material de lá. E tem uma mineradora lá, com um material excelente. Então a gente observou que o material é muito bom. E o que faz falta na SC 120 é o material. A gente sabe que não adianta, tem que colocar, como o próprio vereador Gil explanou anteriormente, tem que ser colocado material, não adianta simplesmente sarjetar e passar a niveladora, porque vai chover e vai ficar talvez até pior do que estava anteriormente. Então, a gente convoca aqui a West Rock, né, para enviar um representante, falar tanto conosco quanto com a Secretaria de Obras, quanto com o prefeito. Com quem ele falar é indiferente. O importante é que tenha esse diálogo e que ele também, a West Rock também contribua com o município, já que os caminhões passam pelas vias do município e não existe essa contrapartida. Eu não estou observando, não sei quem mais passa nas regiões interioranas ali, mas seria interessante, e talvez essa contrapartida esteja a um passo, só falta a gente assinar e dizer, estamos precisando de ajuda aqui, vocês podem ajudar a gente? Eu creio que eles vão sim ser receptivos a esse nosso pedido, e às vezes a solução está ali do ladinho, a gente só não observou. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais interessado em discussão, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento 404 e 405, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Sueli Terezinha Martini Toledo e do senhor Vilmar de Assis Dranca. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Senhor presidente, eu posso pedir um minuto de silêncio, porque eu acho que o senhor Vilmar era conhecido de todos aqui, um empresário honesto e trabalhador. Hoje em dia, infelizmente, falar honesto e trabalhador virou exceção, porém a gente não deixa de exaltar essas características do senhor Vilmar, que acabou numa fatalidade nos deixando. Então eu peço esse um minuto de silêncio.
Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Vereador Marcos Homer. Senhor presidente, eu sei que eu já estou me alongando muito hoje, porém a semana foi movimentada. Semana passada a gente teve um inconveniente na nossa cidade, onde vândalos acabaram estragando vários monumentos da nossa cidade, né? Então, a cuia, o coreto e vários símbolos do nosso município. Quando eu digo símbolos, é porque remete à nossa cultura e à nossa história. Porém, um dos lugares que também foi depredado foi a pista de skate, né? Então, como faz parte de um segmento a qual eu represento, eu me senti no dever de reunir as pessoas que realmente são usuários da pista, né? Então a gente tem que saber diferenciar muito bem quem é usuário da pista, quem utiliza aquilo lá para a prática de esporte e quem vai lá simplesmente para depredar ou para fazer as coisas erradas, né? Então são dois casos diferentes. A gente reuniu essas pessoas ali e nós fizemos uma remoção dessas pichações, né? Porque realmente estava muito feio. Quem passava ali via, né, essas pichações e ficaram muito feias. Infelizmente a gente não conseguiu tinta para cobrir todas elas, mas as mais feias que apareciam na parte amarela ali, que estavam especificadas ali, né, muito bem grifadas na parte amarela, que dava realmente aquela noção ali de relaxo, elas foram retiradas. A gente já aproveitou, colocou uma massa em alguns pontos que estavam os buracos. E só para a gente fazer essa reflexão, né? Então a gente não está aqui tirando a liberdade de expressão de ninguém, né? Então a pessoa tem direito de ter uma ideologia, de ter um pensamento, mas o nosso direito, ele termina quando começa o direito das outras pessoas. Então, que isso sirva de recado para a sociedade, que quando quiser se expressar, que use as vias certas e pense muito bem se a tua expressão não vai prejudicar os outros. No caso ali, acabou prejudicando e por isso a gente fez essa ação. Seria isso então, senhor presidente. Mais algum vereador? Mais nenhum vereador, senhor presidente. Quero agradecer a presença dos amigos que se fazem presente aqui hoje, daqueles que nos acompanharam através da internet. E nada mais havendo a tratar desta reunião, declaro ela encerrada, marcando outra para o dia 17, amanhã às 19 horas. Uma boa noite a todos.